Confissão e confessar. Romanos 10, de 9 a 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. 1 Timóteo 6,13. A notável confissão de Cristo Jesus diante de Pôncio Pilatos é, antes de mais nada, digna da nossa mais respeitosa atenção. Consideremos, pois, o assunto triste, sem dúvida, mas absolutamente necessário, da confissão dos nossos pecados. Será então possível dizer algumas palavras a respeito da confissão livre, clara e franca, que todo remido do Senhor é convidado a fazer perante os homens, visto que pertence ao Senhor. Jesus está no tribunal do governador romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de mim mesmo? Ou disseram-lhe outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? João 18, de 33 a 35. O quarto evangelho, o Evangelho de João, dá-nos com efeito o relato pormenorizado da notável confissão de Cristo Jesus. Essa confissão é o reconhecimento, a declaração da verdade. Pilatos, um verdadeiro romano, não podia admitir que os judeus dessem aos seus agravos um caráter geral. Isso é um estratagema a que o inimigo tem recorrido muitas vezes no decorrer dos séculos para se desembaraçar das testemunhas incômodas de Jesus Cristo. O representante da Roma imperial exige fatos exatos e verificáveis, e não acusações vagas e indefinidas. Dessa forma, os judeus foram forçados e obrigados a dizer positivamente que Jesus aspirava ao trono. E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Versículos 36 a 37. 4 afirmações essenciais, pelo menos, ressaltam dessas palavras do Senhor Jesus, que constituem a sua notável confissão. Em primeiro lugar, Jesus confessa que é rei. Não somente é o verdadeiro filho de Davi segundo a carne, mas é o filho de Deus. Salmo 2. Em segundo lugar, Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo. O seu reino não apresenta nenhuma das características desse mundo. A sua autoridade e o seu poder não provém de ninguém daqui. Tudo desce do céu e comporta um caráter inteiramente celestial. Nobreza, serenidade e majestade se desprendem da declaração de Cristo Jesus perante o administrador na Judéia, da maior potência que existia então na terra. Em terceiro lugar, Jesus assegura que para isto nasceu, do mesmo modo que veio ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
É claro que só aquele que é a luz da verdade pode ter em sua mão o cetro do poder real. E está escrito: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 e 4. Por fim, Jesus é a expressão viva e perfeita da verdade. Ele disse: eu sou a verdade, no seu discurso comovente de despedida. É exatamente o que afirma na presença de seus inimigos, dizendo: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37. Aqui importa que cada um de nós faça essa interrogação: por que razão teve Jesus de ser levado ali e qual o motivo por que pronunciou essas solenes palavras? Foi por causa do que nós somos e do que havíamos feito, que ele foi ali conduzido. Isto leva-nos ao ponto seguinte e essencial para todos nós, a saber, a confissão dos pecados. Escutemos o que diz o patriarca Davi, dirigindo-se diretamente a Deus: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Este salmo havia sido um tesouro inestimável para os homens santos do Velho Testamento, e deveria sê-lo também para nós, porque esta é a experiência de uma alma. Davi reconhece-se culpado daquilo que Deus o acusa por meio do profeta Natã em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. E Davi diz: pequei contra o Senhor. Confessar é, portanto, para nós, antes de mais nada, admitir, reconhecer com contrição que temos pecado. A confissão das nossas iniquidades pode ser feita sem a intervenção de uma terceira pessoa. É então o resultado de uma convicção íntima produzida pelo Espírito de Deus. Aos seus é dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Qual é o conceito nosso sobre a vida, a respeito de si mesmo e quanto aos seus semelhantes? Já confessou ao Senhor os pecados dos quais a sua consciência tem conhecimento? Graça infinita, Deus enviou seu Filho ao mundo para, antes como nós, que mendigavam as pobres alegrias desse século e que não encontravam senão grandes dores. É dito de Pilatos concernente a Jesus: então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. João capítulo 19, versículo 16. Jesus sai do lugar chamado Gábata e ele vai a caminho do Gólgota, levando a sua cruz. É crucificado. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas advertem-nos, tocando as espessas trevas que envolvem completamente a cena, quando Jesus se oferece como vítima expiatória. Esta noite sobrenatural anuncia aos homens que um acontecimento de extrema importância se produziu naquele momento. Jesus feito pecado por nós. Não tem nada em que se possa fundamentar, não tem um ponto fixo. A sua agonia é total, o seu abandono absoluto. Ele é Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2, versículo 6. Caro leitor, tendes confessado os vossos pecados ao Senhor Jesus?
Estais salvos? Então podeis confessar ao Senhor Jesus. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Pensemos no malfeitor convertido. Ele ouve também essas magníficas palavras do Senhor Jesus, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus tinha dito: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 32. Quando somos do Senhor, que alegria de falarmos dele livremente e de nos declararmos abertamente por ele. O poder de Jesus será em breve reconhecido pública e universalmente, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 11. É uma expressão muito forte, um grau de intensidade muito elevado. Celebrando ao Senhor, toda língua confessará aquele que é digno de todo louvor. Resta-nos aperfeiçoar a nossa vida sobre estas verdades.